Vou abrir meu coração a você hoje e compartilhar algumas convicções que tenho sobre a igreja, particularmente sobre a igreja, que amo a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Perguntas estão sendo feitas. A igreja conseguirá sobreviver? Ela será dividida em partes independentes, estruturas organizacionais? Ela será fragmentada e dividida? Perguntas sérias sobre a sobrevivência da igreja estão sendo feitas. Pessoas estão questionando. É necessário que os fiéis deixarem a igreja. Ele está guiando pessoas para um movimento que é separado do corpo da igreja para ser fiel à Bíblia. Vou trazer evidências da Bíblia e de Ellen White. Agora, eu sei muito bem que se alguém já fez sua escolha, se for um crítico severo da igreja, pouco do que eu disser a influenciará. Portanto, críticos e céticos não são meu público-alvo. Meu público hoje é composto por pessoas honestas que fazem perguntas sérias, que querem respostas da Bíblia. Agora, uma pergunta importante. A igreja está em apostasia ou a igreja vive em apostasia? Há uma grande diferença entre essas duas coisas. É claro, há apostasia na igreja. O trigo e o joio crescerão juntos até a colheita. Mas se você fala que a igreja está em apostasia, então você está dizendo que a igreja é Babilônia e pede que as pessoas a deixem. Agora há 4 grandes verdades que vamos discutir. Primeiro, um entendimento de como Deus purificará a sua igreja no fim dos tempos. Segundo, uma visão de Deus sobre a organização e a igreja. Terceiro, um entendimento sobre a diferença entre a apostasia na igreja e a igreja estar em apostasia. E em quarto lugar, entender o plano de Deus para finalizar sua obra. Vamos direto ao nosso tema. A maneira de Deus de purificar a sua igreja. Se observar a história, Deus sempre convocou crentes fiéis. Deus chamou Abraão das nações que o cercavam, para que a família de Abraão não fosse corrompida com a heresia da idolatria. Deus convocou o povo de Israel para ser seu povo único, segundo Deuteronômio, da escravidão egípcia. Depois que Deus os chamou, ele operou dentro da comunidade judaica, dando-lhes os 10 mandamentos para guiá-los novamente dos falsos deuses e da idolatria e levá-los de volta à observância do sábado. E ele deu a eles leis específicas que governariam e guiariam a comunidade judaica. Deus os tirou. Enquanto a nação judaica se afastava do propósito de Deus, Deus chamou a igreja cristã do Novo Testamento. A palavra igreja em grego é eclesia, com eká significando fora e eclesia significa convocado. Portanto, Deus chamou a igreja cristã do Novo Testamento. À medida que a igreja crescia, ela entrou em apostasia. Deus sempre teve crentes fiéis em cada fase da história da igreja ao longo do tempo. Mas conforme a igreja cristã crescia, igreja e Estado se uniram. Você conhece a narrativa. Pouco depois dos dias de Constantino, quando chegamos ao ano de 538 d.C., temos a igreja medieval, a igreja católica romana, uma igreja que, durante a Idade Média, perseguiu o povo de Deus, uma igreja que estava em apostasia. Então, o que Deus fez? Ele chamou para fora da igreja medieval a reforma protestante. Os reformadores foram os convocados. Você tem os valdenses, Hus e Jerônimo. A obediência a Deus era seu lema. Fidelidade à palavra, Martinho Lutero. Martinho Lutero com a salvação é pela graça e fé. E você tem os movimentos batista e anabatista. Batismo por imersão. Os metodistas que falam sobre santidade e o movimento milerita que fala sobre a vinda de Cristo e os guardadores do sábado. Deus convocou para fora do protestantismo em geral a Igreja Adventista do Sétimo Dia para restaurar as verdades das Escrituras
que haviam sido esquecidas ao longo dos séculos na igreja medieval, a união da igreja e do Estado, mas algumas foram resgatadas pelos reformadores. Assim, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é um corpo escolhido. O diabo não gosta do movimento adventista. Revelação, capítulo 12, versículo 17. Não se iluda. O diabo fará o que for necessário para destruir o movimento adventista. Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. O dragão, Satanás, estava furioso com a mulher, a igreja. Ele fará guerra contra o restante de sua descendência, que guarda os mandamentos de Deus e possui o testemunho de Jesus. Portanto, o diabo está fazendo guerra contra a igreja de Deus. Então a pergunta é: Deus continuará chamando como fez nos dias de Abraão, como fez nos dias de Israel, como fez no Novo Testamento, como fez na Reforma, como fez com o movimento adventista primitivo? Deus vai seguir chamando um movimento? Não existe remanescente de um remanescente na Bíblia. Apocalipse 12, 17 diz: e o dragão foi fazer guerra com a mulher e o remanescente, que são aqueles que permanecem fiéis e leais a Deus de sua descendência, que observam os mandamentos de Deus e têm o dom da profecia. Não existe um texto na Bíblia que fale sobre Deus chamando um remanescente, outro remanescente. De fato, se você olhar para as 7 igrejas em Apocalipse 2 e 3, você encontra Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O que é a palavra Laodiceia? Algumas pessoas dizem que significa morno, mas não é verdade. Essa é a situação da igreja de Laodiceia. Mas a palavra Laodiceia significa um povo é julgado, o povo do juízo. E lembre-se em Apocalipse capítulo 3, quando a igreja de Laodiceia é mencionada, Deus fala: este é o Amém. Na verdade, vamos dar uma olhada nisso em Apocalipse capítulo 3, quando Deus fala sobre a 7ª dessas igrejas, não existe uma 8ª, não existe movimento chamado para fora da igreja laodiceana. De fato, em Apocalipse capítulo 3, observamos lá o capítulo 3 e apresentando o versículo 14 de Apocalipse 3 ao anjo da igreja de Laodiceia: escreva, pois estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Estas coisas diz o Amém. O que significa Amém? Significa assim seja. Amém. Você coloca no final da oração. Portanto, Laodiceia, segundo Deus, é o Amém. E onde está Jesus? Ele está batendo a porta de Laodiceia. Portanto, queremos estar onde Deus está batendo para que possamos abrir nossos corações a Deus. Então, não há remanescente de remanescente, não há convocação de Laodiceia. Laodiceia é a igreja da hora do juízo. Há 4 capítulos em Apocalipse que falam sobre a verdadeira igreja. Apocalipse 10 é a ascensão histórica da verdadeira igreja. Apocalipse capítulo 12 são as características identificadoras da verdadeira igreja. Observa os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus. Apocalipse 14 é a mensagem da verdadeira igreja. E Apocalipse 3 é a condição espiritual da verdadeira igreja. Mas aguarde, se de fato não existe um chamado, como pode Deus purificará a sua igreja no tempo do fim? Não será um chamado para os fiéis, será uma sacudida dos infiéis. E essa é a chave para entender por que Deus não vai estabelecer um novo movimento, um movimento desviado, um movimento para-eclesiástico. Por que isso? Porque ele não vai chamar os fiéis, ele vai remover os infiéis. Agora vejamos a evidência bíblica para isso. Hebreus 12, versículo 25 a 27. Hebreus capítulo 12, versículo 25 a 27. Veja que você não recuse quem fala. Não recuse quem fala, Deus diz, pois se eles não escaparam, quem recusou, quem falou na terra, muito mais escaparemos se nos afastarmos de quem fala do céu, cuja voz então abalou a terra, mas agora ele prometeu ainda uma vez, não apenas a terra, mas também o céu.
Agora, isso ainda uma vez indica, não perca isso, a remoção das coisas que estão sendo sacudidas, como coisas criadas, para que as coisas que não podem ser abaladas permaneçam. Versículo 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino que não pode ser abalado, tenhamos graça para que possamos servir a Deus de maneira aceitável, com reverência e temor a Deus, porque nosso Deus é um fogo que consome. Agora observe as coisas que não podem ser sacudidas. Ficam. Então, o que pode ser sacudido? Aqueles que são abalados são a classe que se conforma ao mundo. Eles são, de fato, os malfeitores dentro da igreja. Eles são, de fato, as ervas daninhas na igreja. Eles são sacudidos. Agora, há uma diferença entre o abalo e a peneiração. No abalo, vamos imaginar que eu tenha um grande pote, e nesse pote eu tenha nozes e feijões, e começo a chacoalhar, 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 chacoalhar. O que vai ocorrer? Os feijões mais pesados vão para onde? Para o fundo. As nozes vão para o topo. Então, o abalo é uma separação interna. Vemos isso agora. Vamos imaginar que no fundo daquele pote eu possa fazer buracos grandes o suficiente para os feijões passarem, mas pequenos demais para as nozes. Estou sacudindo. O que está acontecendo? Agora há uma peneiração e os feijões estão passando. Assim, o abalo é uma separação interna. A peneiração é a correspondente. Saída da igreja ou o afastamento da igreja daqueles que já tiveram seus corações e mentes tendendo ou se adaptando ao mundo. Ellen White faz esta poderosa afirmação, e você pode encontrá-lo na Carta dos 55, do ano de 1886. Também está nas mensagens selecionadas, página 380. A igreja pode parecer que vai cair. A igreja pode o quê? Parecer como o quê? Que vai cair. Mas não cai. Pode haver algo mais claro que isso? Ela permanece enquanto os pecadores em Sião serão peneirados. Espere. Os pecadores em Sião, no fim dos tempos, serão o quê? Peneirados. Onde estão até lá? Eles estão em Sião. Os pecadores em Sião serão peneirados. A palha será separada do trigo precioso. Isso é uma prova terrível, mas mesmo assim deve ocorrer. Somente aqueles que têm vencido pelo sangue do Cordeiro. E a palavra do seu testemunho será encontrada com os leais e verdadeiros, sem manchas ou máculas, sem engano em suas bocas. O remanescente que purifica suas almas, obedecendo à verdade. Ganham força do processo de provação, mostrando a beleza da santidade em meio à apostasia ao redor. Agora observe, a igreja pode parecer que está prestes a cair, mas não cai. Ela permanece quando os pecadores em Sião são peneirados. Então, onde estão eles novamente? Até que a grande agitação e peneiração aconteçam. Eles estão na igreja. Você tem os da extrema-direita, que são críticos e céticos da igreja. Eles buscam tudo que a igreja faz de errado, ao invés de se envolver na missão de Jesus. Então você tem aqueles da extrema-esquerda que estão redefinindo as doutrinas, redefinindo a mensagem profética, redefinindo Gênesis. Você tem os da esquerda radical, que estão redefinindo o que Deus diz sobre o sábado como um sinal do fim dos tempos, redefinindo Daniel e Apocalipse, o que as profecias dizem sobre a união da igreja e do Estado na futura lei dominical, alterando o que a Bíblia diz sobre preferências sexuais e redefinindo o que Deus disse sobre homem e mulher, que ele os criou no princípio, redefinindo o casamento. Então você tem a esquerda e a direita, mas eles têm uma coisa em comum. Ambos são extremamente críticos da liderança e são críticos da igreja de Deus. E assim, o que se espera no fim dos tempos? Esperamos que haverá uma divisão dentro da igreja. Os ramos capitalizam o fato de que há apostasia na igreja. Não negamos isso, mas sabemos que o trigo e o joio crescerão juntos até a colheita, e no fim haverá uma grande agitação. O remanescente permanece, não se dispersa. Agora, na passagem que lemos de Ellen White, ela menciona o trigo e a palha sendo separados.
Em Isaías capítulo 41, versículo 16, encontramos que isso é de fato, é a referência. Ellen White está aludindo a essa passagem em Isaías 41, versículo 16. E lemos: Você as debulhará, o vento as carregará, o redemoinho as espalhará. Você se alegrará no Senhor, na glória e no Santo de Israel. Agora, Ellen White alude a essa passagem. Quando um agricultor está lá separando a palha do trigo, muitas vezes ele terá uma cesta fina e uma malha fina, e o trigo e a palha estão lá, sacudindo, sacudindo e sacudindo. O vento sopra, a palha é mais leve que o trigo e é levada. E o que acontece? A palha é levada, o trigo cai ao chão. Assim o trigo permanece enquanto a palha é levada. Então, quando você olha para essa grande agitação e peneiração, isso é aqueles que se afastam da igreja, o corpo de Cristo, que são removidos, os mundanos, os que se conformam com o mundo, os ultraconservadores, os ultraliberais, aqueles que não conhecem Cristo bem, aqueles cujos corações não estão unidos a Cristo, aqueles cujas mentes não estão saturadas com a palavra do Deus vivo, aqueles que não têm paixão pelas almas, aqueles que não procuram a Deus diariamente, pedindo que Ele transforme suas vidas. No 5º volume dos Testemunhos, na página 1, encontramos isso. Aqueles que cederam passo a passo às exigências do mundo e se conformam aos costumes mundanos, não acharão difícil ceder às autoridades em vez de se submeterem ao ridículo, insultos, ameaças de prisão e morte. Neste tempo, o ouro será separado da escória na igreja. Perceba que o ouro é separado da escória na igreja. O remanescente continua. Não há indícios, nem na Bíblia, nem nos escritos de Ellen White, de que Deus vai criar um novo movimento ou algum movimento para-eclesiástico. Agora vamos analisar o que a Bíblia diz sobre Deus e sua igreja, e o amor de Deus por sua igreja, e a organização da igreja. Iniciamos com Efésios capítulo 5. Efésios, o 5º capítulo. Efésios capítulo 5. E vemos aqui o capítulo 5 do livro de Efésios e percebemos o que Deus fala sobre a sua igreja. Efésios 5, iniciando no versículo 25. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cristo fez o quê? Ele amou a igreja. Ele amou a igreja. Se entregou por ela para que a santificasse e a limpasse com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha ou ruga ou qualquer coisa parecida. Qual é o objetivo de Deus? Ele ama a igreja. Ele se entregou por ela através da cruz de Cristo, por causa de sua morte no Calvário. O amor nos leva, o amor nos motiva, o amor nos faz ajoelhar aos pés da cruz e perguntar: Jesus, há algo em minha vida que não está em harmonia com a sua vontade? Senhor, o mundo ainda tem controle sobre mim? Senhor, quebra meu coração pelas coisas que entristecem o seu coração. Senhor, altere minha vida, ó Senhor. Jesus amou a igreja. E o que ele fará? Segundo Efésios 5, ele a purificará. De acordo com Efésios 5, ele a apresentará a si mesmo, sem mancha ou ruga ou qualquer coisa. A igreja de Cristo é a sua noiva e ele a ama. Se Cristo ama a igreja, não devemos amar a igreja? Como você se sentiria se alguém fizesse questão de criticar sua noiva, sua esposa, e tudo o que vissem fossem as coisas ruins sobre sua esposa? Como você se sentiria? Você ficaria triste, você ficaria preocupado, você ficaria muito ferido. Isso significa que seu cônjuge sempre faz tudo certo? Não necessariamente. Somos seres humanos frágeis e falhos. Cometemos erros. Agora veja, a liderança da igreja é falível.
e às vezes comete erros. Apenas Deus é sem falhas. Mas ouça esta afirmação muito equilibrada de Ellen White. Ela reconhece duas verdades importantes. Primeiro, que a igreja não é tudo o que Deus deseja que ela seja. Em segundo lugar, que Deus nunca abandonará sua igreja e a guiará até o fim dos tempos, até que ela alcance seu destino. Ouça esta afirmação. É uma afirmação clara. Deus não tem uma igreja viva. A profetisa faz a pergunta e responde, ele tem uma igreja. Mas é a igreja militante, não a igreja triunfante. Lamentamos que existam membros defeituosos, há lágrimas entre o trigo. Embora existam males na igreja e continuarão até o fim do mundo, a igreja nestes últimos dias deve ser a luz do mundo que está poluído e desmoralizado pelo pecado. A igreja, frágil e com defeitos, precisando de correção, advertida e aconselhada, é o único objeto na terra que Cristo considera com suprema atenção. Você verá isso em Testemunhos para Ministros e Trabalhadores do Evangelho, página 45 e depois na 49. Olhe, a igreja é o objeto da atenção de Cristo. Ele não vai abandonar sua noiva. A igreja se levantará para cumprir seu destino, realizará seus propósitos pela graça de Deus. Não é hora de abandonar a igreja, não é hora de se afastar, não é hora de criticar e duvidar. É tempo de estar de joelhos, orando e buscando a Deus por nossos líderes. É tempo de estar de joelhos, abrindo nossos corações a Deus, orando pelo avivamento espiritual, orando pela chuva tardia do Espírito, orando para que Deus nos dê o clamor alto. Os líderes da igreja cometem erros. Eles são, mas você é falível. Os líderes da igreja erram. Você também erra? A mundanidade influencia as igrejas às vezes? Claro, isso influencia você? Estamos crescendo juntos em Cristo, pedindo que Ele purifique nossos corações. Só Deus é infalível, mas isso significa que devemos deixar a igreja ou fundar uma nova organização porque a liderança erra? De forma alguma. Por quê? Porque conforme este trecho, Cristo vai santificar sua igreja. Ele purificará sua igreja. Ele limpará sua igreja. Amo como Ellen White coloca isso. A segunda mensagem escolhida é na página 390. Você não é grato pelo dom da profecia? Você não é grato pela inspiração divina que guia o povo de Deus? Onde estaríamos se não tivéssemos a voz profética para nos guiar? Graças a Deus pela Bíblia. Agradeça a Deus que a Bíblia é a base da nossa fé. Mas agradeça a Deus que Ele nos deu o dom profético. Ouça enquanto leio. A segunda mensagem escolhida é na página 390. Não precisamos duvidar de temer que o trabalho não vá prosperar. Deus está no comando do trabalho e Ele organizará tudo. Se for preciso ajustar algo na liderança do trabalho, Deus cuidará disso e atuará para corrigir cada erro. Tenhamos fé de que Deus vai levar o nobre navio que transporta o povo de Deus em segurança ao porto. Deus vai fazer o quê, pessoal? Deus vai fazer o quê? Ele vai levar o nobre navio que transporta o povo de Deus ao porto. Se for necessário ajustar algo na liderança do trabalho, Deus vai cuidar disso. Algumas pessoas acreditam que são as vozes proféticas ungidas de Deus e que precisam corrigir a liderança. Algumas pessoas acreditam que é seu dever consertar tudo que está errado. Eu amo como Ellen White coloca isso. Se for preciso ajustar algo na liderança do trabalho, Deus vai cuidar disso. Ele vai consertar cada erro. Vamos ter fé de que Deus vai levar o nobre barco que transporta o povo de Deus em segurança ao porto. Sim, uma tempestade se aproxima, implacável em sua fúria. Mas agora não é o tempo de sair do navio nas águas turbulentas, onde os tubarões abundam. Estava pensando sobre isso. Deus tinha um navio nos dias de Noé. Noé fez aquele barco foi construído segundo as especificações que Deus forneceu. Deus tem uma igreja atualmente. Jesus diz, eu construirei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um navio nos dias de Noé, um navio que os levaria até o fim. Um navio que os levaria pela tempestade.
Deus tem uma igreja hoje para levar seu povo na tempestade, mas ouçam. Pensem naquele barco. Havia animais a bordo? Havia. Você acha que aqueles elefantes eram treinados? Você acha que aquelas girafas eram educadas? Você acha que aqueles animais iam ao banheiro naquele barco? Você acha que às vezes havia um odor no barco? Noé e sua família disseram: espera, o barco está com um cheiro ruim, eu vou sair. E eles pulam e se afogam. Aquele barco era para guiá-los na tempestade. E às vezes, em sua igreja local, às vezes vemos coisas que não estão em harmonia com Deus. Bem, claro que sim, mas isso não é justificativa para deixar um movimento que Deus levantou divinamente. É uma chance para estarmos de joelhos e orar. É uma chance para buscar a Deus. É uma chance para chorar e pedir a Deus para nos habilitar a ter vidas transformadas, para trazer avivamento à sua igreja. É para chorar e suspirar pelas abominações feitas na igreja e no mundo. É pedir a Deus que faça algo em nossos corações, pois a igreja nunca será avivada, a menos que você seja avivado. A igreja, coletivamente, não receberá a efusão do Espírito Santo, a menos que você e eu a recebamos em nossos corações e vidas. Em vez de chorar pelos pecados da igreja, quero chorar pelos pecados da minha própria vida. Quero pedir a Deus que venha e mude meu coração. Quero pedir a Deus que me encha com seu Espírito Santo para ser um homem de Deus. Sabe, eu amo o que Dwight L. Moody falou. Ele disse que o mundo ainda não viu aquele homem, aquela mulher, que foi completamente possuído pelo Espírito de Deus. E então Moody disse: eu quero ser esse homem, eu quero ser esse homem. Você quer ser essa pessoa? Alguém diz: bem, quando você fala da igreja, a Ellen White não diz em Atos dos Apóstolos, página 11, que almas fiéis constituem a igreja. Claro, almas fiéis constituem a igreja. Essa afirmação é às vezes usada para sugerir que não há muita necessidade de organização da igreja. A afirmação, claro, não menciona nada. Sobre a organização da igreja, claro, almas fiéis constituem a igreja, mas isso de forma alguma implica que a igreja seja um grupo desorganizado ou independente. Agora pense nessas afirmações poderosas, novamente de Ellen White, extraído de Eventos Finais, página 47. Oh, como Satanás se alegraria! Quem se alegraria, Satanás, se ele pudesse ter êxito em seus esforços para entrar entre este povo e desorganizar o trabalho em um momento em que a organização total é crucial e será a maior força para manter fora os falsos rebeliões e refutar alegações não apoiadas pela palavra de Deus. Precisamos manter as linhas de forma equilibrada, para que não haja desmantelamento da organização e da ordem que foram construídas com trabalho sábio e cuidadoso. Não se deve permitir que elementos desordeiros queiram controlar o trabalho neste tempo. Agora vamos estudar essa afirmação. Em vez de ler apressadamente, vamos voltar e examinar. Isso, Satanás se alegrará se ele puder se infiltrar neste povo. Então ele vai entrar na igreja. E o que ele vai tentar fazer? Desmantelar o trabalho. Por quê? Por que ele gostaria de fazer isso? Porque a organização completa é o quê? Essencial. Agora, se algo é essencial, você não pode viver sem isso. Se você tem um carro, o motor é indispensável. Você não vai a lugar nenhum sem ele. Se você tem um corpo humano, o coração é essencial. Se não tiver um coração batendo, você não vai sobreviver. Então, organização é o quê? Essencial. Não é apenas algo secundário que é bom que a igreja tenha. E será o maior poder para afastar revoltas espúrias e refutar alegações não apoiadas pela palavra de Deus. Uma das funções da organização da igreja é manter esta igreja doutrinariamente correta com base na palavra de Deus. Uma das funções da organização da igreja é a integridade doutrinária e a concentração na missão. Queremos manter as linhas de maneira equilibrada, para que não haja desorganização do sistema de organização e ordem que foi construído com trabalho cuidadoso. Olhe, há quem dirá, veja, todos podem agir de forma independente. Teremos pequenos grupos independentes, um aqui e outro ali. Certamente, sem dúvida, vemos que grupos de casa
eram parte da igreja do Novo Testamento, em seus primeiros estágios, mas tinha organização, havia líderes, havia um conselho em Jerusalém, havia ainda a organização da igreja que funcionava. Sim, haverá igrejas organizadas. Sim, haverá grupos. Sim, haverá grupos de casa, certamente. Mas isso, de forma alguma, implica que não haverá alguma estrutura organizacional que os mantenha unidos, que se concentra na pureza doutrinária, na missão e na evangelização. Agora, alguns propuseram a ideia de que, ao nos aproximarmos do fim dos tempos, isso é Ellen White, Testemunhos da Igreja, volume 9, página tal. Alguns propuseram a ideia de que, à medida que nos aproximamos do fim dos tempos, cada filho de Deus agirá independentemente de qualquer organização religiosa, mas o Senhor me instruiu. Agora repare, fui instruído pelo Senhor. Assim, se algumas pessoas estão dizendo que vamos agir independentemente da organização da igreja, então, com certeza, isso não é a instrução do Senhor. Alguns avançaram a ideia de que, ao nos aproximarmos do fim dos tempos, cada filho de Deus agirá independentemente de qualquer organização da igreja. Mas o Senhor me instruiu. Neste trabalho, não há espaço para a independência de cada um. A inspiração pode ser mais explícita. Ouça esta afirmação direta. Declaração clara do segundo Mensagens Selecionadas, página 390. Não podemos agora abandonar a fundação que Deus estabeleceu. Não podemos agora entrar em nenhuma nova organização, pois isso significaria a apostasia da verdade. Pode ser mais claro? Não podemos agora deixar a fundação. Não podemos agora deixar a estrutura que Deus firmou. Se entrarmos em uma nova organização, isso será a apostasia da verdade. A dúvida é: acreditamos nas declarações evidentes da Bíblia? Cristo ama a sua igreja. Cristo se entregou por sua igreja. Cristo irá santificar sua igreja. Cristo purificará sua igreja. Nós acreditamos nas declarações diretas de Ellen White de que não podemos sair da estrutura que ele criou para entrar em uma nova organização. Deus usará a igreja remanescente da profecia bíblica para finalizar a missão que ele a chamou para realizar. Seus propósitos não falharão. Seu povo se levantará para seu destino. Eles cumprirão sua missão. Haverá uma grande agitação. Multidões deixarão a congregação. Dizem que devemos nos manter firmes na defesa da verdade e da justiça. Quando o quê? Quando a maioria nos deixar. Mas os planos de Deus terão sucesso. Os planos de Deus triunfarão. A terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Escute, Apocalipse, capítulo e versículo 1. As mensagens dos 3 anjos de Deus se espalharão por toda a terra. E João fala em Apocalipse, capítulo 1. Após isso, vi outro anjo, descendo do céu, tendo grande poder, e a terra estava repleta de sua glória. O que é a glória de Deus? É seu caráter. Deus terá pessoas que estão totalmente comprometidos com Ele, pessoas que são completamente consagradas a Ele, homens e mulheres que têm um único propósito: agradar a Jesus. A vida deles refletirá a gentileza, a generosidade, a modéstia, a compaixão, a suavidade de Jesus. E eles refletirão diante de um mundo expectante em um universo observador a beleza do amor em seu caráter. O plano de Deus será bem-sucedido. E à medida que seus corações se abrem para Ele, e à medida que revelam sua glória, à medida que foram mudados por sua graça e cativados por seu amor e resgatados pela cruz, eles serão cheios do Espírito de Deus. As palavras de Jesus em Mateus, capítulo 1, versículo 14, se cumprirão neste evangelho do reino. Serão levadas a todo o mundo como um testemunho a todas as nações. Então, o fim acontecerá. No poder do Espírito Santo, o povo de Deus nos últimos tempos proclamará sua graça e verdade até os confins da terra. Este não é o momento de se unir aos críticos. Este não é o momento de se unir aos céticos.
Este não é o momento para se juntar aos desvios. Este é um tempo para se unir ao povo fiel de Deus e proclamar com o poder do Espírito Santo sua mensagem final, para que a obra de Deus se complete e possamos ir para casa. Você quer de comigo hoje dizer: Senhor, tudo o que quero em minha vida é o que você quer. Quebre todas as barreiras em meu coração, demolir cada ídolo em minha alma. Traga cada pensamento sob a autoridade de Cristo. E, Senhor, ajude-me a ser parte dessa equipe que transmite seu amor com um mundo que aguarda, um mundo que se sente desiludido pelo pecado, desorientado na direção que devem tomar. Homens e mulheres buscam. Você será parte da questão ou parte da resposta. Vamos orar juntos para que sejamos a solução. Repletos do Espírito, empoderados pela palavra, anunciando a verdade de Deus para os últimos tempos, com o mundo que busca. Vamos orar. Pai no céu, agradecemos com todo o coração que nós vivemos nesta geração que você nos chamou para refletir seu amor, para manifestar seu caráter, para partilhar sua verdade. Ajude-nos, Senhor, para saber que o trigo e o joio crescerão juntos até a colheita, mas ajude-nos a entender que sua igreja vencerá no final e que possamos triunfar com ela. No nome de Cristo, amém.